Quando você contrapõe e fala que não tem prova as falas do ministro com o Dallagnol, são factíveis, eles estão ali dentro de um contexto em que muitas vezes, e é um padrão que o Intercept vem fazendo, de ter o cuidado de botar o contexto todo da conversa na sequência. Vem a frase onde eles identificam ali alguma ingerência, alguma questão envolvida em ilícito, em avançar o sinal na justiça, no caso do Sérgio Moro, e depois vem o contexto geral das notícias, né? Como é que essa galera... É uma coisa orquestrada, você tem que falar para os caras, ajuda os caras aí, Caio. Ensina os caras, a trabalharem melhor, de uma forma mais crível, pelo menos, né? Porque fica muito na cara que o exército da milícia bolsonarista, milícia digital, ataca... Você quer que eu ensine a direita a mentir tão bem quanto a esquerda, Não, Edgar? eu quero que você ensine os caras a ser um pouco mais críveis. Ah, entendi. Compaixão é um valor fundamental do cristianismo, Edgar, mas o perdão, ele pressupõe o arrependimento do pecador. Né? O Lula não se arrepende dos seus pecados e mente sobre eles, ainda por cima mente como respira, já falamos isso aqui. Quando a gente pega essa passagem linda aqui de João 18:37, Pilatos, né, indaga Jesus, logo tu és rei, e olha que coisa linda, Jesus responde, tu dizes que sou rei, perdão, eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de te dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, Lula é da mentira. Nessa interpretação, ele é absolutamente surdo para Jesus. O sofrimento de Lula, ao qual o Papa fala, isso obviamente estou falando da pena dele. Ele é justo pela lei dos homens, e seja pela lei dos homens ou seja pela palavra de Deus inscrita no livro sagrado. Olha, eu pessoalmente, Edgar, eu não confundo o Papa político com o Papa líder espiritual. E eu espero que ele também não. Que é de querer justiça? Esses não são os auspícios de quem se diz cristão. Imagina, Edgar, você está confundindo. Não, eu acho que você como cristão poderia... Perdão espiritual, a lei dos homens é uma, a lei de Deus é outra. Perfeito, mas você... A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Mas a lei o próprio dos homens Cristo acaba por violar algumas leis de Deus, né? Ah, sim, mas não é essa. O princípio do julgamento que está nos 10 mandamentos, inclusive, é um deles. Qual? Ué, não julgarás. Achou, Caio, que é uma ofensa a quem professa a fé cristã, mexer com a imagem da santa? Aqui a gente está diante de um caso clássico de iconoclastia, né? De você destruir ou vilipendiar imagens. A ideia da iconoclastia é justamente chocar, né? Então você tem aí a anteposição de valores que são supostamente contraditórios. Agora, sim, os ícones sagrados, ou melhor, os ícones religiosos, eles deveriam ser respeitados, mas num Estado laico, não por força de lei, né? Cristo não precisa do Estado, Edgar. Cristo não precisa do governo. Não pela imposição da lei. Não, Cristo já deixou bem claro, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Esse é um caso em que o bom cristão, inclusive, poderia seguir aí a melhor filosofia da sua profissão de fé e, parafraseando o próprio Cristo, dar a outra face. Né? Quem sente necessidade, como essa artista, de profanar imagens, merece pena, merece oração, não punição estatal. Deus abençoe aí essa alma artística que está precisando de holofote e atenção. Posso fazer um comentário sobre isso? Porque essa é daquelas notícias de embrulhar o estômago, né? E aqui cabe um comentário maior em memória da dona Edi Alves Guimarães, trabalhadora, 53 anos, mãe de família, 8 filhos, Vini, 8 filhos, 8 órfãos agora. A dona Edi é quem muitos da esquerda ironizam e espezinham quando a gente da direita fala em cidadã de bem. É dessas pessoas que a gente está falando, né? Morreu como? A caminho do trabalho, né? Inalou a fumaça de pneus criminosamente dispostos e queimados em via pública, arriscando então, portanto, a saúde da população e a segurança da população. Ela é vítima da irresponsabilidade de uma elite. Que elite é essa? Elite sindical, elite estudantil,
elite acadêmica, elite política, que acha que os seus direitos valem mais do que o direito dos outros. Eles não entendem nada de democracia, Vini. Não entendem nada de isonomia, princípio basilar do Estado Democrático de Direito. A lei vale igual para todos, né? São os professores que acham que é legítimo deixar as crianças sem aula. São os pelegos que em poucas dezenas aí restringem a liberdade de ir e vir de milhões e milhões de cidadãos que só querem trabalhar. Aliás, são os trabalhadores que efetivamente trabalham, aí para parafrasear o brilhante Roberto Campos, saudoso. Então, assim, eu vou repetir, vocês não entendem nada de democracia. Nada, zero. E aqui eu lanço o desafio novamente, né? Eu estou esperando ver a esquerda se manifestar de graça aos finais de semana, como a direita sempre fez. E eu conclamo o Ministério Público. Esse não é simplesmente um caso de lesão corporal seguida de morte ou um caso de homicídio culposo. Isso é homicídio doloso, dolo eventual. Um cara que queima um pneu, ele assume em via pública, ele assume o risco dos seus atos, ele precisa assumir. Os black blocs, eles só foram marginalizados como os bandidos que de fato eles são, quando a lei se impôs, após aquele crime bárbaro contra o cinegrafista Santiago. Então, o mesmo tem que acontecer não só com os queimadores de pneus, mas com os invasores de propriedade privada. Vocês são bandidos e inimigos da democracia. Yeah. Yeah.